Agora os impactos ambientais aquáticos. Posso falar de poluição, né? Porque ser humano, participação importante nesse processo. Os impactos aquáticos têm sido bastante cobrados nas provas de vestibular. Não importa se o ERJ, não importa se São Paulo, não importa se Enem, e pelo Brasil afora. Eles caem até hoje em dia mais do que os impactos atmosféricos, que ficaram meio massacrados de informação aí ao longo dos últimos anos. Gente, quando a gente fala de impactos aquáticos, eu acho que o primeiro a se falar de mais importância, até porque o ser humano tem grande relevância nele, é um processo conhecido como eutrofização. Trófico, lá na cadeia alimentar, é o nível de alimentação de um ser. Então esse trofe aí, do radical da palavra, tem a ver com a alimentação, né? E o eu é o verdadeiro, né? Ou então, nesse caso, influência humana. É o ser humano influenciando na alimentação dos seres presentes na água. Poxa, que bom, né? Se eu estou dando mais alimento para a água, que maneiro, os seres vão poder se alimentar melhor. O problema é o quanto de alimento eu dou e para quem eu estou dando alimento, em que momento está sendo feito isso. A eutrofização está diretamente ligada à liberação de esgoto para massas de água. Então, por exemplo, na ocupação de uma região nova, onde tem uma bela lagoa, a especulação imobiliária ocupa a margem da lagoa e usa o próprio terreno para fazer um saneamento mínimo. Fazer aquelas fossas sépticas para onde o esgoto daquela casa vai. O problema é que a fossa séptica, se não for aquela fossa controlada, acaba liberando o esgoto para o meio da terra. Esse esgoto contamina o solo, pode chegar ao lençol freático que abastece a lagoa. Ou então, mais descarado ainda, taca um esgoto na lagoa mesmo. E aí esse esgoto acaba caindo na massa de água. Que dano ambiental isso pode causar? Quando o esgoto cai na massa de água, esse esgoto acaba liberando para a água matéria orgânica e matéria inorgânica. Então, graças à chegada do esgoto da água, nós temos um aumento na concentração de matéria inorgânica e um aumento na concentração de matéria orgânica na massa de água. Mas que matéria inorgânica e que matéria orgânica são essas? Bem fácil de explicar. A matéria inorgânica que está chegando na água são sais minerais. Que sais são esses, Rangel? Eu vou fugir do solzinho que está aparecendo aí para vocês. Como essa aula está sendo gravada à noite, a minha iluminação não é perfeita, está batendo aqui sobre o quadro, então vou fugir dele aqui para cima. Ó. Que sais minerais são os mais importantes para a gente falar nesse momento? Sais como nitrato, sais como fosfato e até mesmo potássio acabam caindo sobre a água e aumentando a produtividade dos seres aquáticos. Com o aumento de matéria inorgânica no meio, o que acaba acontecendo é que algas presentes no ambiente acabam se reproduzindo em excesso. Ocorre uma reprodução do que nós chamamos de fitoplâncton. O fitoplâncton, se alguém já esqueceu, é formado por algas de superfície da água. Essas algas acabam se reproduzindo em excesso e gerando um tampão para a água. Não passa mais luz. Como assim, Rangel? Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Imagina que esse é o desenho de uma lagoa, eu sei que está horrível. Você está vendo um corte. Aí nessa lagoa, o espelho de água está aqui em cima. E o fitoplâncton é de superfície. Então tem um bando de fitoplâncton aqui. Ó. Com o aumento de nutrientes da água, o fitoplâncton acaba se reproduzindo em excesso, criando uma camada superficial de fitoplâncton. Poxa, mas qual é a desvantagem disso? Fitoplâncton são produtores, vai ter mais alimento no meio. A grande desvantagem é que esse excesso de algas presentes aqui acaba bloqueando a passagem da luz. E ao bloquear a passagem de luz, vegetais ou até mesmo algas que existam aqui no fundo não receberão essa luz. Ao não receber essa luz, por conta do excesso do fitoplâncton presente no meio, começará uma mortalidade grande de plantas que ocupam o fundo da água. Essas plantas são chamadas de plantas bentônicas. A cruzinha para os meus amigos cristãos, né? Tem amigos de outras religiões como um todo aí, então vou botar um hippie aqui para respeitar a galera não cristã. A morte das plantas bentônicas
acaba ocorrendo por a não passagem de luz pelo excesso de fitoplâncton. Essas plantas morrem. Se o fitoplâncton está em excesso, ele também vai morrer. Com a morte desses caras, com a morte tanto do fitoplâncton como das plantas bentônicas, vai começar a aumentar na massa de água a quantidade de bactérias decompositoras. Opa, esse acento ficou muito mal colocado. Bactérias decompositoras. Essas bactérias decompositoras são bactérias aeróbicas. Elas aumentaram por quê mesmo, hein? O que levou ao aumento na concentração de bactérias decompositoras aeróbicas na massa de água? Duas coisas. Morte de fitoplâncton e planta bentônica, mas não esquece que o esgoto não aumenta só sais minerais no meio, não. O esgoto também aumenta a quantidade de matéria orgânica no meio. No esgoto existem fezes. E essas fezes possuem matéria orgânica. Matéria orgânica essa que vai ser decomposta por bactérias decompositoras aeróbicas. Essas bactérias decompositoras aeróbicas, quando começarem a se reproduzir em excesso, vão gerar um problema para o ambiente. Que problema é esse? Quanto mais seres existem dentro da água, mais seres respirando oxigênio existem também. Aumenta a chamada demanda bioquímica por oxigênio. A demanda bioquímica por oxigênio, meus amigos da química chamam de DBO. A DBO ela vai aumentar porque existem mais seres aeróbicos presentes na água consumindo oxigênio. É só você imaginar, eu estou em um quarto fechado. Esse quarto é vedado de tal forma que o oxigênio de dentro não sai e nem o de fora entra. Não tenho dúvida que se eu ficar num ambiente desse, daqui a algumas horas eu morri por falta de oxigênio. À medida que eu for respirando, o oxigênio presente no ar vai diminuindo de concentração, eu não vou conseguir obter oxigênio para mim e eu vou chegar ao óbito por isso. Com essas bactérias aumentando demais, aumentam os seres que respiram na água também. É só você imaginar o mesmo quarto que eu estou, em vez de só com o Rangel sozinho, com 100 pessoas. Mais pessoas, mais rápido o oxigênio vai ser consumido. Quanto mais gente, maior a demanda bioquímica por oxigênio. Com o aumento da demanda bioquímica de oxigênio, vai aumentar também o consumo de oxigênio na água. Se está aumentando o consumo de oxigênio na água, a disponibilidade de oxigênio na água diminui. Ou seja, o aumento do consumo leva a uma diminuição na taxa de oxigênio dissolvido na água. Quanto menos oxigênio dissolvido existe na água, pior para os seres aeróbicos. Os seres que consomem oxigênio para o seu metabolismo energético não terão mais esse oxigênio. Então a taxa de oxigênio dissolvido diminuindo, começa uma mortalidade de seres aeróbicos. Sabe quem são os caras que morrem? Já primeiramente para a gente notar, os peixes. Os peixinhos vão morrer por falta de oxigênio. E não só eles morrem, porque eles são aeróbicos, mas as bactérias decompositoras aeróbicas também são. Então, quando diminui o oxigênio pelo aumento de consumo, além dos peixes morrerem, as próprias bactérias aeróbicas morrerão. Você pode pensar agora comigo, pô, Angel, tudo resolvido então. Porque se essas bactérias morreram, vai diminuir a demanda bioquímica, vai diminuir o consumo de oxigênio, o oxigênio vai aumentar. Vai nada. Porque se elas consumiram oxigênio, o oxigênio despencou. Para ele novamente invadir aquela lagoa, aquela massa de água, demora tempo, leva tempo. Então, quando essas bactérias aeróbicas morrem, o ambiente está anaeróbico. A morte das bactérias aeróbicas não acabaram com o processo, porque bactérias decompositoras continuarão existindo. Só que as bactérias decompositoras agora não serão mais aeróbicas, não usarão oxigênio no metabolismo. Chegará para o meio, ou na verdade não chegará, né? Já estão lá e também chegam com esgoto, bactérias decompositoras anaeróbicas.
essas bactérias não usam o oxigênio para o metabolismo delas. Sem o oxigênio no metabolismo, como não tinha oxigênio no meio mesmo, elas se reproduzem mais e aumentam de concentração. A desvantagem para os seres vivos é que, como elas são anaeróbicas, elas fermentam. E a fermentação pode liberar para o meio substâncias tóxicas. Essas bactérias podem liberar para o meio substâncias que, ao entrar em contato com os peixinhos, também matarão eles. Então, já os peixinhos não morreram quando faltou oxigênio? Boa parte sim, mas não todos. Existe chamado peixinho de vala. É um peixinho que adora água com pouco oxigênio dissolvido. Só que nesse caso eles começarão a morrer por conta da intoxicação. Então, repetindo, na eutrofização, o espelho de água é invadido por esgoto, que aumenta a concentração de matéria inorgânica, sais minerais como nitrato, fosfato e potássio, aumentando a reprodução do fitoplâncton de superfície, que bloqueará a passagem de luz, tá bloqueado aqui, ó, não deixa passar, levando à morte as plantas bentônicas, plantas que ficam no fundo. O fitoplâncton morrendo e a planta bentônica também, bactérias decompositoras aeróbicas vão decompor o corpo deles para obter energia. Quanto mais desses seres, mais bactérias decompositoras aeróbicas presentes no meio. E essas bactérias, além de decompor o corpo deles, também irão decompor matéria orgânica, fezes, que chegam no meio. Essas bactérias aumentam o consumo de oxigênio na água. Quanto mais bactéria, maior a demanda bioquímica, maior a necessidade de oxigênio da água. O consumo de oxigênio aumentado leva à diminuição na taxa de oxigênio da água. Com menos oxigênio, peixinhos e as bactérias aeróbicas começam a morrer. Sem oxigênio, bactérias anaeróbicas aumentam de concentração, fermentando liberam toxinas que também matarão os peixinhos. Então, ou o peixe morre porque faltou comida aqui em cima, ainda tem esse motivo para levar ele à morte, ou porque faltou oxigênio, ou porque foi intoxicado por bactérias anaeróbicas fermentadoras. Esse processo chama-se eutrofização e é o primeiro exemplo de poluição aquática que eu tenho para vocês. Beleza? A galera do print, a hora é essa. E aí, continuando o esquema sobre poluição aquática, agora vamos falar de dois itens também bem comuns de prova, dois tipos de poluição aquática bem comuns de prova, que são a bioacumulação ou magnificação trófica e a maré negra. Bioacumulação ou magnificação trófica está baseado na cadeia alimentar. Daí o nome magnificação trófica, o aumento ao longo da cadeia alimentar. Aumento do quê? Aumento de substâncias que o corpo não pode destruir. Substâncias que nós chamamos de substâncias não biodegradáveis. Se algo entra em você e seu corpo consegue degradar, a substância é uma substância degradável. Mas algumas moléculas não são biodegradáveis. E quando você ingere essas moléculas, elas acabam acumulando no seu corpo, podendo te gerar uma intoxicação que pode inclusive te levar à morte. Eu botei dois exemplos de moléculas não biodegradáveis aqui. O que elas têm em comum, então, é que elas são não biodegradáveis. Esse é o comum delas. Elas não são degradadas pelo organismo quando entram na gente. Quem são essas moléculas? Hg é o símbolo químico para mercúrio e está representando aqui um metal pesado. Metais pesados são moléculas não biodegradáveis que, se entrarem em uma cadeia alimentar, vão gerar problema, a gente já vai ver. O DDT é a sigla para um inseticida organoclorado, inseticida organoclorado, que quando entra numa cadeia alimentar, também gera severos danos, já veremos esse cara aqui. Os inseticidas organoclorados, eles atrapalham a regulação da sua contração muscular. Existe uma enzima chamada de acetilcolinesterase que regula o quanto de acetilcolina, neurotransmissor da placa neural, da informação do sistema nervoso para o músculo, ela acaba sendo atrapalhada, a enzima, pela presença desse cara,
Isso pode gerar convulsão que pode levar o indivíduo à morte. Tá? Já o mercúrio se liga a uma pequena partícula de metil, vira uma molécula chamada de metilmercúrio, que é entendida pelo seu corpo como um aminoácido. Começa a fazer parte das suas proteínas, só que não tem função. Então muda a forma espacial da sua proteína, a proteína perde a função, você pode morrer por isso também. Esses caras chegam à água de que forma? O mercúrio é usado em garimpo para separar ouro de pedra. Então, existe gente querendo legalizar garimpo Brasil afora, e a gente sabe que o dano ambiental que o garimpo causa é gravíssimo. Até porque muitos usam mercúrio para fazer a separação. Serra Pelada, que foi o maior garimpo de ouro que já houve no mundo, né? Ele é uma região hoje que, se você for visitar, existe uma lagoa lindíssima que você não pode entrar. Tal o nível de contaminação de mercúrio que existe nessa água. A mesma coisa ocorrendo com garimpos da Amazônia, que, para tirar ouro, acabam contaminando a região. E esse mercúrio acaba entrando na cadeia alimentar a partir da água. A eliminação do mercúrio na água, essa água vai ser ingerida por seres do ambiente, como, por exemplo, os produtores de cadeias alimentares, as plantas, para nos exemplificar aqui no meio. O DDT, ele era utilizado lá até os anos 90 em cultivos de países tropicais. Foi proibido em boa parte do mundo. Infelizmente, o atual governo do país, o atual governo do Brasil, autorizou a utilização desse cara mais uma vez. E a contaminação por ele vai voltar às águas, infelizmente. Esse cara aqui chegando às águas também pode ser absorvido pelas plantas, só que a quantidade de concentração de moléculas absorvidas nesse caso é absurdamente pequena. As plantas absorvem esses caras na água em uma concentração baixinha, vou botar aqui X. Uma concentração tão baixa que não faria nenhum mal ao corpo dos vegetais. O problema é que outros animais vão se alimentar dessa planta. Os caramujos vão consumir esses vegetais, sendo consumidores primários da cadeia alimentar. O que acaba acontecendo? O caramujo não come uma planta só a vida inteira. Come uma hoje, outra amanhã, outra depois. E quanto mais tempo passa, mais plantas contaminadas ele ingere. Como a molécula entra no corpo dele e não sai, ao longo do tempo, a concentração da molécula não biodegradável aumenta no seu organismo. Peixinhos comem caramujos. E quanto mais caramujos eles comem, mais da molécula não biodegradável entra em seus corpos. A partir de um certo tempo, a concentração já pode ser absurdamente mais alta do que presente no corpo do caramujo. Aí vai você e come esse peixinho aqui de água doce. Esse peixe extremamente contaminado pelo acúmulo da molécula ao longo da cadeia alimentar pode não te fazer mal, porque foi um peixe só, mas imagina que você come um peixe hoje, outro amanhã, outro depois, outra semana que vem. Você vai comendo peixes ao longo da sua vida, você vive lá, você faz parte da população ribeirinha que usa o peixe como principal fonte de proteína. O peixe como principal fonte de proteína. E aí você vai comer o peixe sempre, come peixe todos os dias. Como você come peixe todos os dias, você vai tendo essa molécula não biodegradável dentro de você, acumulada após passar por uma cadeia alimentar. Aí imagina que você possa comer ou peixe ou caramujo. Se você ingere caramujo, a quantidade é menor, você vai levar mais tempo para se intoxicar, como já dito anteriormente, beleza? Então, bioacumulação ou magnificação trófica, fechando essa segunda parte aí de poluição aquática para vocês. A terceira parte trata da maré vermelha. Desculpem, a maré vermelha, ela basicamente é derramamento de petróleo. E qual é o problema do derramamento de petróleo? O primeiro problema é que o petróleo é um óleo preto. E por ser um óleo preto, quando ele está na água, desculpa, tem outro problema junto. O petróleo ele é menos denso que a água. Então, como ele é menos denso que a água, ele flutua na água. O que vai acontecer? Quando você tiver uma área oceânica qualquer, nessa área oceânica, com o derramamento de petróleo, o petróleo vai se acumular na parte superior da água. Com o acúmulo desse óleo preto na parte superior da água, a luminosidade não consegue penetrar na água. Se a luz não penetra na água, aquelas plantas lá do fundo, as plantas bentônicas, elas vão morrer. E com isso vai faltar alimento para os seres que estão aqui. Um outro problema em relação ao petróleo que está aqui é que quando peixes sobem para encher suas bexigas natatórias de ar,
O peixe tem dentro dele, o peixe ósseo tem dentro dele, uma bolsa de ar, uma bolsa onde ele acumula ar, chamada bexiga natatória, que ajuda na flutuabilidade dele. Quando o peixinho subir aqui para engolir ar, esse petróleo vai grudar no corpo do peixe, principalmente nas guelras, nas brânquias, impedindo a hematose. E uma das consequências principais que nós temos pelo derramamento de petróleo sobre o meio é a morte de peixes e também daquelas aves que mergulham para pescar. As aves pescadoras que mergulham para pescar têm suas penas embebidas em petróleo e as penas não conseguem voltar à ação normal para voo e que a ave saia dali. Ela acaba morrendo, não só porque não consegue voar, pode morrer afogada, como também as penas cobertas de petróleo, dá uma hipertermia nela, ela fica muito mais quente que o normal, acaba morrendo por conta disso. Peixes e aves vão morrer sim, só que quem também pode morrer são os seres que vivem na superfície. Então teremos também uma morte do plâncton. E o fitoplâncton, as algas da superfície, são os primeiros seres a serem degradados ou morrerem exatamente por estarem na área superficial da água. Então, fitoplâncton e zooplâncton podem ser destruídos por esse derramamento de petróleo. Já faz algum tempo que a Petrobras desenvolve pesquisas com biorremediação para o combate ao derramamento de petróleo. Derramou petróleo, jogam-se bactérias ali, as bactérias decompõem o petróleo, jogam gás carbônico para o ar atmosférico e acabam com o processo de poluição no meio. Esse processo se chama biorremediação. Mas a Angel está liberando gás carbônico, não é poluente? É poluente. Só que é uma poluição de longo prazo. É mais fácil correr atrás ao longo de 100 anos para buscar esse gás carbônico do que o processo imediato de petróleo presente ali no meio. Então, derramamento de petróleo ou maré negra, mais um problema no meio. Gente, a gente teve, infelizmente, em pouco tempo, 2 graves acidentes com barragens. Né? Em poucos anos, 2 grandes barragens sucumbiram e acabaram contaminando rios. No caso da barragem da Samarco, né, de Mariana, ela acabou contaminando o Rio Doce e fazendo o Rio Doce ter uma mortalidade muito grande dos seres que estavam naquela região, chegando até atingir o oceano. Né? Um dos graves problemas da barragem sobre a água, claro, tinha resíduos de minério. E por ter resíduos de minério, é um grave poluente, né? Gerando até bioacumulação, que parte desse resíduo de minério não é biodegradável. Só que, além disso, a lama misturada na água gera um problemão de poluição aquática também. Qual? A turbidez da água. A água, ela tem uma penetrância da luminosidade. A luz penetra até uma certa profundidade, de acordo com a transparência da água. Mas se tem lama misturada no meio, a água fica turva. E com a água turva, as plantas que existem no fundo, ou as próprias algas dissolvidas em água, acabam não conseguindo fazer fotossíntese e morrendo pela não chegada de luz. Então, os acidentes com barragens que a gente ouviu falar nesses últimos anos, o acidente da Samarco, o genocídio ambiental que aconteceu nesse momento aí, com a Samarco e com o Brumadinho, com a Vale, nos 2 casos, os rios foram altamente afetados, não só pelo resíduo de minério que caiu no meio, como pela própria lama. Se fosse só lama, imagina que não tem minério, não vai rolar magnificação. Gera algum problema? Gera. A lama deixa a água turva. Com a água turva, a taxa de fotossíntese despenca. Já morrem só as plantas, morrem só as algas. Cara, se morrerem só elas, são produtoras de ecossistemas aquáticos. Se não tem elas, consumidores primários vão morrer, secundários vão morrer, terciários vão morrer, decompositores vão morrer. Você pode dizimar a vida no ambiente, como aconteceu, já provado em regiões lá do Rio Doce, chegando até o oceano. Né? Essa aí, por exemplo, é um derramamento de lama na massa de água, gerando problemas pela turbidez. E a última coisa, não vou nem escrever aqui porque não é impacto ambiental causado pelo homem, não é poluição, é a famosa maré vermelha. Acho que você ouviu falar alguma vez de maré vermelha, né? Maré vermelha é quando algas se reproduzem em excesso. Antigamente se achava que a culpa era do ser humano. Isso acontecia por causa de esgoto, igual na eutrofização. Mas a maré vermelha não é por conta de esgoto. Se for reprodução de algas excessivas por conta de esgoto, o nome é eutrofização. Se for reprodução de algas excessivas, porque tem muito alimento na água, e esse alimento chegou ali de forma natural, aí o nome é maré vermelha. Pô, mas como é que vai chegar de forma natural? É simples.
os nutrientes da água, os sais minerais da água, eles precipitam ao longo do tempo. Uma maré que passa forte no meio, uma ressurgência acontecendo em alguma região, trazendo água do fundo para cima. Quando traz água gelada do fundo para cima, traz os nutrientes também. As algas se aproveitam desses nutrientes, aumentam sua taxa de fotossíntese, se reproduzem em excesso e acabam formando uma camada sobre a água que dá cor a ela. Daí o nome maré vermelha. É sempre vermelho? Não. Pode ser amarronzado, pode ser ocre, verde, azul, várias colorações diferentes, dependendo dos pigmentos que as algas que estão nesse processo têm. A principal alga culpada pela maré vermelha é o dinoflagelado, que é um tipo de fitoplâncton. Ele se reproduz em excesso, é um boom reprodutivo, uma floração de algas causadas pelo excesso de nutrientes natural que pode causar danos ambientais. Essas algas podem gerar para o meio toxinas que acabam intoxicando peixinhos que estão no ambiente. Isso acaba matando esses caras, o que não é o processo mais natural, mais comum, mas de certa forma pode ocorrer por causa da ação dessas algas excessivas. Essa é a maré vermelha, fechando nossa parte de impactos ambientais. Beleza? Para quem vai dar o print, tá aí o print das duas últimas partes, bioacumulação e maré negra, encerrando a parte de impactos ambientais. Valeu, galera. Bons estudos. Um abraço.